alright, have a good time, 'cause it's alright, whoa, it's alright, we're gonna move slow. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui direto da editora Mostibi no portal de notícias, falando diretamente, recebendo aqui, né, a especialista em gestão de pessoas, Maria Inês Mortel. Boa tarde, professora. Boa tarde. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer recebê-la aqui conosco. E vamos te sugar o máximo possível aí do seu conhecimento para estar repassando para essas pessoas, né, que buscam essas informações hoje e que nós estamos utilizando esse novo canal, podcast, né, que coisa mais moderna, né? Antigamente era leitura só de livro, depois passou para digital, agora o pessoal lançou a moda do vídeo e agora só fala. Quer dizer, eu acho que nós estamos voltando, né? Não sei se você já prestou um pouquinho de atenção nisso, que nós voltamos à época do rádio, né? Não é a época do rádio? Como eu sou a favor da aprendizagem contínua, então nós temos aí vários canais para todos os gostos, para todas as gerações. Isso é importante. Vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás, né? Legal. Professora, o negócio é o seguinte, vamos falar de gestão de pessoas. Isso aqui a gente quer uma coisa bem descontraída, tá? É um bate-papo. Isso não é uma entrevista, é um bate-papo informativo. Então, fique bastante à vontade, tá? Bom, eu queria saber, em questão à parte de gestão hoje, quando nós falamos em gestão de pessoas, qual está sendo ou quais estão sendo as grandes dificuldades dentro da parte corporativa? Porque quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente só está levando para esse lado empresarial, mas nós sabemos também que tem o lado da família a qual você também domina e muito, mas são dois assuntos bem diferentes. Então vamos focar hoje na parte corporativa e depois num outro episódio a gente conversa sobre a parte familiar. Eu acredito que a liderança é um desafio muito grande para a liderança, né, das empresas, das organizações, tendo em vista a sua função, né? Eles recebem muita pressão da direção, da presidência, pelo cumprimento de metas, etc. E aqui eu não estou colocando nem como positivo, nem como negativo, é só o fato, né? E eles precisam repassar isso à sua equipe, né? Uhum. E então eles... A liderança é um desafio muito grande para eles, porque... E nós temos líderes hoje? Temos vários. Existem líderes em muitas organizações, inclusive aqui no Vale do Paraíba, especificamente em São José dos Campos, que dependendo da organização, eles são modelos para muitas pessoas. Eu não vou citar nome aqui, ou nomes, né? Mas são pessoas que, como eu disse lá no início, aprendem continuamente, estão sempre em busca do que podem fazer para dar resultado para a empresa, né? Para trazer resultado. Esses multiplicadores? Gostam da equipe, são multiplicadores, né? Desenvolve a equipe. Isso é uma coisa assim muito importante. Eu gosto muito de falar em direcionamento, porque os colaboradores eles precisam de um direcionamento. Primeira coisa, eles precisam ver sentido naquilo que eles fazem. Então, dentro da função ou da atividade que cada um exerce todos os dias, os colaboradores precisam ter conhecimento do seguinte: isso que eu faço, por mais simples ou complexo que seja, está agregando em quê? Está ajudando a atingir qual objetivo? Então, quando eu digo direcionamento, eu acredito ser muito importante essa abordagem por parte do líder diariamente com relação à sua equipe. Quais os objetivos que a gente precisa atingir, porque a gente tem essas metas, né? A empresa ou está passando por mudança ou está num processo de calmaria, portanto, o empenho de vocês precisa ser relacionado a tal aspecto, etc. Então, eu acredito que o colaborador, quando ele tem esse tipo de comunicação, esse feedback,
eles trabalham melhor, eles trabalham mais motivados. Nós temos hoje vários, dentro do setor, dos setores industrial, né? Nós temos vários, como eu poderia dizer, profissionais de várias idades, né? O conflito já passou, porque eu acho que teve um momento de transição aí muito forte, ou ainda existe, porque nós temos profissionais extremamente capacitados, jovens entrando no mercado que não são tão disciplinados. Ainda existe esse conflito? Ou essa onda, vamos dizer, porque teve muita polêmica, né? Não vou citar nome também de empresas, mas teve uma grande empresa que acabou mandando muita gente embora capacitada, pegou uma leva de gente nova, né? E de repente se viu com um problema e teve que chamar de novo esses antigos, né? Esses mais experientes, para poder direcionar esses novos profissionais que estavam entrando. E aí veio um outro problema, que foi o problema da idade, né? Da diferença comportamental que existia entre esses profissionais. Uma galera mais jovem, sem muita disciplina, sem muita questão de horário, não gostar, etc. e tal, e aquela outra geração que é uma geração mais comprometida, mais determinada com horário. Isso ainda existe? Depende da organização, mas existe. De uma maneira geral, ainda existe. E quem vai minimizar, quem são os responsáveis em minimizar esse tipo de conflito de gerações que você está comentando, está pontuando? É a liderança. É a liderança, porque essas pessoas estão trabalhando sob a supervisão de alguém. Então, se eu tenho um mais antigo, tenho um mais novo, etc., o que eu lembro? O antigo, eu costumo dizer uma frase que é a seguinte: eu digo tanto na consultoria, quanto para a direção, quanto para a presidência, eu mudo o vocabulário, mas quer dizer a mesma coisa. Cada um com a sua competência. Então, as pessoas que estão trabalhando há bem mais tempo na empresa, é óbvio que elas têm uma experiência maior. Algumas pessoas, vamos dizer assim, os mais antigos, alguns são antenados, né? Gostam de estudar, de se atualizar, etc. Então, depende muito do colaborador, independente da idade. Nós temos jovens excelentes entrando no mercado de trabalho. Eles têm assim um conhecimento muito grande da área onde eles estão entrando, etc. Independente se eles têm disciplina ou não para seguir regra, etc. Quem precisa ajustar isso é o líder dele. É a sua gerência imediata. Independente da idade desse Independente líder. da idade. Por quê? Porque nós temos jovens também com cabeça de gente antiga. Nós temos jovens que são bem formados, não é? Mas não tem essa visão crítica, essa visão principalmente do todo. Não tem visão do negócio, não sabe o que a empresa faz, também não procura saber, só está preocupado em receber o seu salário, ir embora, etc. Então depende muito do indivíduo, né? Do que ele quer, do que ele espera. Agora, esse ajuste, tudo bem que muita coisa já foi filtrada no processo de recrutamento e seleção. Mas quem é responsável pela diminuição desse tipo de conflito é o líder. Uhum. E o que precisa sempre estar presente com relação à sua orientação à equipe é justamente isso, que cada um tem a sua competência e nós estamos juntos para atingir o mesmo objetivo. Então, se o novo não tem a experiência, que ele aprenda com o mais velho. Se o mais velho não tem a criatividade, a inovação, enfim, né, a proatividade do que está entrando, que ele aprenda com o mais novo. Então, nós vamos precisar ir de competência, de outras competências que são as de suporte, são as complementares, que é a flexibilidade, o relacionamento interpessoal sadio, não é? A aprendizagem contínua, novamente, eu sempre vou insistir nisso, porque é importantíssimo, ainda mais nos dias de hoje, e assim por diante, porque senão eu não seguro a convivência.
né? E quem acaba perdendo com isso? Tanto o colaborador quanto a empresa. Bom, então, voltando ao assunto dos jovens, né, jovens profissionais, eles têm a capacidade de liderança e têm os antigos líderes, os que são mais experientes. Esse conflito ainda existe. Eu só queria entender, eu sou bem cartesiana, uma noção, numa escala de 1 a 10. É quanto esse conflito ainda existente? Da liderança mais antiga para a liderança Mais jovem, mais jovem, os novatos. Ai, depende tanto da organização, linda, mas já que você está querendo um número, uns 6, 7. Excelente. Quem faz essa transição ou essa aproximação de cultura de dentro da empresa? É a parte de treinamento? Sim, ajuda muito. Treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque como o treinamento ele está ligado mais direto à função, e por isso mesmo ele é realizado curto prazo, eu consigo treinar pessoas para serem líderes. Estou falando eu no geral, né? Uhum. Eles conseguem ser treinados para serem líderes. Então, no treinamento, ele consegue aprender quais são as funções da liderança, como ele deve trabalhar a equipe, sempre não só na parte oral. Assim, eu estou dizendo, na aprendizagem dele, tem que ser na prática, né? E é óbvio, seria muito melhor se ele tivesse um mentor dentro da empresa. Com certeza. Uma pessoa para acompanhá-lo. Independente disso, ele precisa desse acompanhamento diário e no longo prazo. Aí já entra no processo de desenvolvimento. Então, para ele assumir um cargo de liderança, o que muitos líderes... O que acontece, eu costumo dizer até o seguinte, a pessoa ela vira gestora sem ser preparada para tal. Esse é o ponto X da questão. Esse é o desafio. Então ela começa a gerir pessoas sem saber como fazer isso. Então, nós temos hoje não, né? Sempre existiu. Toda organização ela tem uma cadeia, né? De uma hierarquia, né? Então, nós temos hoje o gestor vai fazer os seus multiplicadores, que são os seus colaboradores, acima do gestor tem o seu outro gestor, né, que vai subindo, cada empresa tem a sua classificação, denominação, né, de profissional. Olhando assim friamente, quem chega, esses colaboradores, eles são peças-chave no andamento de qualquer empresa. Porém, eu os vejo, me corrija se eu estiver errada, mas assim, eu os vejo como uma criança. Quando ele entra dentro de uma empresa, é um livro a ser escrito. Então, ele é um livro em branco, né, com páginas em branco a ser escrito, porque cada empresa tem a sua cultura. Aí vem o gestor que vai fazer vai ter que ser esse líder e torná-los multiplicadores. Esse conflito, eu não falo nem desse gestor, quando junto aos seus colaboradores, quando esse gestor ele se recusa a aprender, porque nós estamos vivendo hoje a era do 4.0, né? A Gestão gestão 4.0. 4.0, né? A indústria 4.0. E nós já passamos aí por várias, né? Se a gente pegar pela história, já teve modificações, eu não sei o que vai ser daqui a pouco, mas enfim. Esses gestores, eles estão se atualizando também, eles estão buscando essa melhoria contínua, porque tem muita gente reclamando, a gente ouve, vê, recebe e-mails de profissionais, sou desempregado, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, enfim, está uma dificuldade, eu acho que não é só na questão do Vale do Paraíba, mas no Brasil e no mundo, né? E nós temos aí a recolocação mundial. E nós pegamos uma reportagem de um site, eu não vou me lembrar agora, mas ele é norte-americano, falando
que em 2020 para 2021 a dança das cadeiras de colaboradores mundialmente ia ser excepcional. E nós estamos vendo aí, eu já acho que dentro desse longo período que eu estou falando, acho que eu já fiz umas 2 perguntas. E vou para a terceira. A Embraer vindo para cá, está vindo também uma gigante, né? E várias outras empresas também acabam vindo. O grande medo, talvez até receio, é de não termos a mão de obra qualificada, porque nós sabemos que lá fora exige-se do profissional de chão de fábrica um conhecimento muito específico, né? E nós sabemos aí que já teve uma demanda sendo, né, não vamos falar de mandada embora, vamos falar dispensada, vão ser trocados, né? Existe essa troca, essa troca de profissionais. E será que vai vir para cá muita gente de fora, culturalmente falando, assim, que nós vamos nos adaptar a essa nova cultura ou a empresa que está vindo de fora vai adaptar? Ela vai se adaptar à cultura daqui. Olha, eu vou voltar um pouquinho. Volta tudo, porque eu acho que eu fiz umas 3 perguntas dentro de uma. Quando eu disse que a liderança, muitas pessoas chegam ao cargo de gestor sem estarem preparadas, muitas vezes a culpa não é delas, né? Dessa pessoa que foi colocada no cargo de gestão. Muitas empresas esquecem de desenvolver a pessoa para assumirem o cargo de gestão. Então aí, né, é uma via de mão dupla. A pessoa precisa procurar conhecimento, se aperfeiçoar na área de gestão e a empresa precisa investir nisso também, né? Então, a responsabilidade aí de ambos, né? É que eu comentei e fica parecendo que a responsabilidade é só do colaborador em aprender a ser gestor, mas a empresa precisa investir nele também nesse sentido. Enfim, com relação às suas outras perguntas, eu vou voltar no aspecto da empregabilidade. Eu acredito que as pessoas, as que estão empregadas e as que estão desempregadas, elas têm que fazer a seguinte pergunta. Primeiro, o que eu quero da minha vida? Quais são as competências que eu tenho? Para permanecer nesse cargo. Ou permanecer empregado. Ou para entrar no mercado de trabalho, ou para permanecer onde está, né? Ou para mudar para uma organização onde vai se encaixar com aquilo que ela queira. Claro. Né? Então, ela precisa saber disso. Ela Perfeito. precisa fazer essa autoanálise. Então, prestem atenção aí, pessoal. Prestem atenção, porque isso é uma super dica. Porque tem muita gente reclamando que não está no mercado ou que está dentro de uma empresa que não está sendo reconhecida. É uma via de mão dupla, como a professora está falando aqui. Então, o que eu quero, né? Quais são as competências que eu já tenho? E se eu estou almejando determinado cargo, quais competências eu preciso desenvolver? O que eu preciso estudar, né? Para desenvolver ainda mais essa competência? Quais cursos eu consigo? Ah, mas eu estou desempregado. Não tem problema, porque a internet, né? Oferece muitos cursos gratuitos, inclusive. Senai tem cursos gratuitos. Se for dessa Sebrae, área. Isso. Então, o 5S está aí. Existem cursos de extensão, existem pagos, existem os gratuitos. Quer dizer, é só a pessoa se mexer que ela consegue se desenvolver, né? E a outra pergunta é a seguinte: eu sou empregável? O que isso significa? As empresas precisam de mim? Precisam da minha expertise? Precisam das minhas competências? Tanto as hard skills quanto as soft skills, não é? Precisam ou eu preciso desenvolver? Se eu existo no mercado de trabalho, faz alguma diferença ou não nesse mundo? Então, é uma pergunta dura, mas é para a gente refletir sobre a importância que eu tenho enquanto profissional. Claro que enquanto pessoa eu sempre vou ser importante, mas enquanto profissional, para saber se eu estou alinhado com o mercado de trabalho hoje,
não é? Entendi. Então, você falou de indústria 4.0, aí já entra a questão que dentro da indústria 4.0, a gestão 4.0, qual é a postura do gestor, qual é o tipo de conhecimento, de postura, etc. O que ele precisa aprender de novo, o que ele precisa acompanhar? Os colaboradores, né? Ah, mas daqui a pouco eu vou perder o posto de trabalho porque as máquinas estão tomando conta dos empregos. Não, não é bem aí, bem assim, porque existem ainda A máquina muitos não funciona cargos, sozinha, né? não funciona sozinha, não é? A máquina não tem senso crítico, ela não utiliza de criatividade como a gente, o poder de decisão vem da gente nesse sentido, né? De conduzir a máquina. Enfim, existem várias outras competências que eu desenvolvendo, vai ser difícil eu perder o meu posto de trabalho. E se eu perdi numa organização, se eu sou uma pessoa empregável, eu vou ser chamada em outra organização, né? Então, eu preciso tomar conta daquilo que eu quero, o que eu preciso desenvolver que eu ainda não desenvolvi, lembrando que todas as pessoas são competentes em alguma área. Todas. Não existe Pessoa desprovida de competência, a não ser alguém que tenha problema mental sério. Oh, meu Deus. É diferente, né? Mas assim. Mas até quem tem problema mental pinta? Não, mas eu tô dizendo assim, que não tem consciência. Sim, eu tô né? brincando. A pessoa que tem problema mental, mas a que não tem. Não tem eu consciência. Entendi, eu só tô não tem brincando. consciência de mundo, não tem consciência de nada. Mas, enfim, o que eu quero, quais são as competências que eu possuo, quais eu preciso desenvolver por conta do contexto onde eu me encontro, dentro da empresa, ou desempregada, ou por conta do mundo, Vale do Paraíba, São José dos Campos, enfim, de onde eu esteja, etc. Aprendizagem contínua, então vou ler revista, pode ser papel, pode ser online, né? Jornal, informações e sobre mercado de trabalho, sobre a profissão que eu escolhi. Ótimo e assim falar por diante. isso, se falar sobre isso, ler e principalmente ler o que a sua empresa onde você está querendo entrar, né? Exato. Ou onde você está. Porque eu já vi casos, isso é muito sério. A pessoa vai fazer a entrevista e ela não sabe nada sobre a organização. A organização onde ela vai entrar. Sinal de que ela não foi bem preparada para a entrevista, para o processo de seleção. Mas é isso, a pessoa que vai buscar, preparada, né? para o processo de seleção, o mínimo que ela tem que levar é conhecimento sobre a empresa pela qual está pleiteando uma vaga, né? Inês, fala pra gente, é uma curiosidade. Hoje nós temos aí, nós falamos, né, essa transição toda que está acontecendo, principalmente falando agora aqui no Vale do Paraíba. Como que você enxerga 2020 nessa questão de desenvolvimento? Por que eu estou falando isso, perguntando isso? Porque nós temos daqui a pouco o Compass, né? Eu falo daqui a pouco porque já se passaram desde a época do primeiro tratado, da primeira reunião, já se vão lá mais de 10 anos. E tem mais 10 anos daqui a pouco, então é 2030, que vai se decidir e fazer uma averiguação, né, do que as empresas fizeram junto aos seus colaboradores dentro da empresa e também nas comunidades, porque isso é uma responsabilidade de todos, né? Como que você vê isso que está acontecendo agora e o que vai estar daqui para frente dentro desse contexto, principalmente a responsabilidade social? Então, muitas empresas aqui do Vale do Paraíba já aprenderam por conta desse acordo, desse aprendizado de vários anos atrás sobre responsabilidade social, sobre meio ambiente e etc. Tem muitas empresas no Vale do Paraíba que, como eu disse, já aprenderam e já atuam, né, dessa maneira. Lá vou eu com a minha pergunta de prova. Só um momentinho. Já aprenderam, já atuam, né? Então tem o seu
já tem o seu projeto com relação ao meio ambiente, conseguem inserir os colaboradores nesse projeto, que eu acho assim muito bom. A questão também da responsabilidade com a comunidade local. Então, tem muitas empresas, alguns exemplos das de grande porte, já trabalham, né, com a comunidade do entorno, já Aham. ajudam, enfim, né, tem Mas a pergunta, em várias frentes tal. E os consumidores mudaram muito. A exigência do consumidor hoje é: eu prefiro comprar um produto da organização que ajuda a comunidade carente, não é? Que emite menos sujeira, menos poluição. poluição, que descarta corretamente e assim por diante. Ah, Então, legal. não é que se preocupa com o meio Na ambiente. escala de 1 a 10, podemos dizer que estamos a quanto? Aqui no Vale do Paraíba, Vamos eu não sintonizar no vale. fiz a última pesquisa ainda, né? Eu tenho medo de ser injusta, mas se você for Fala de considerar. 2019. Então, mas se você for considerar as grandes, médias e pequenas empresas, e todas precisam se preocupar com isso, não é? Nossa, tem algumas empresas que nem iniciaram o processo de separação do lixo reciclável, gente. Não, tem família, né? Tem família que isso aí. ainda não aprendeu, não consigo mensurar isso para você agora. O que eu consigo dizer é que é urgente, é para ontem. É para ontem. Ótimo. Então, pessoal, isso é muito importante. Inclusive as empresas, né, que os gestores que estiverem aí dentro do seu carro, porque o podcast é bom por isso, né? A pessoa pode estar dentro do carro, não tem tempo de ler, mas pega o seu pendrive, coloca lá e vai ouvir a gente. Então, os gestores que estão aí nos ouvindo, os colaboradores que possam estar levando isso também nas suas chefias e vice-versa, até dentro de casa, né? Isso é muito importante. Essa consciência de que o nosso meio ambiente ele acaba assim. As nossas reservas naturais, se não for feita alguma coisa hoje, não é para daqui a 30 anos, 50 anos, não. Isso tem que começar agora. Se a gente não tiver essa consciência, que a Mochibi, inclusive, ela foi criada, a Mochibi Editora, né, que nós temos aqui, ela prega isso, a preservação real do meio ambiente. Quando ela foi lançada 10 anos atrás, que esse ano, professora, nós estamos completando 10 anos já na rede, nós não emitimos nenhum papel. E tem pessoas que falam, poxa, onde que eu compro essa revista? Né? Porque nós começamos com a revista Setor RH. Então, tem pessoas que perguntam, onde que eu compro a revista para eu poder manusear, etc. Não, não tem. Ela é online. Você vai ter todos os seus conteúdos, tudo que a gente faz é digital. Porque nós realmente, o que nós pregamos, o que nós falamos aqui, a gente vive isso no dia a dia. Então, existe até uma brincadeira, né? Que quem me conhece já há mais tempo, quando eu vou em reuniões, as pessoas me pedem um cartão. Até isso eu não levo muitas vezes, eu não tenho, porque eu não dou cartão. Eu falo, anota o número no seu celular, se realmente a pessoa quiser, né? O meu contato, porque eu não imito papel. Enfim, mais para frente a gente fala disso numa outra oportunidade, na questão realmente desse negócio de papel, né? Que as pessoas falam reciclável, 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 ele agride menos o meio ambiente. Gente, só uma palhinha, saindo completamente do assunto aqui. Uma árvore de replantio, ela demora em torno de 10, 15, 20 anos para crescer, para poder ter corte de novo. Então, é só aí vocês já podem ter uma ideia que o reciclável não é tão reciclável assim, né? Então, professora, diz para nós qual seria a sua mensagem hoje junto a esses. Eu não quero que direcione apenas ao colaborador e nem só ao gestor. Eu acho que ambos eles têm que caminhar juntos nisso daí, né? Então, eu queria que você desse uma explanação mais sucinta, mas também direta da responsabilidade
do treinamento e de desenvolvimento, que muitas empresas hoje ainda veem treinamento e desenvolvimento como um custo e na realidade é investimento. Eu sempre bati nessa tecla porque eu também já fui da área de treinamento e desenvolvimento durante mais de 10 anos da minha vida e eu acho que é uma carência ainda vista pelas organizações. Só para ter ideia, eu acho que foi nós estamos em 2020, nossa, estou perdendo as contas já, 2020, eu acho que foi em 2017 ou 2015, uma multinacional, a Ericsson, ela passou praticamente 90% dos colaboradores dela no mundo em treinamento. Olha que consciência. Mas quantas empresas nós temos disso? Então, tendo essa atitude, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho aí dessa necessidade, porque isso é uma necessidade que eu vejo hoje. É muito importante o treinamento e desenvolvimento, né? Falando assim, muita gente já banalizou o termo, né? Mas eu começo explicando, aliás, fazendo algumas perguntas, né? O que a empresa onde você trabalha faz? Por conta do que ela faz, quais são as competências que ela tem hoje? Quais são competências organizacionais, né? Para ela conseguir atingir a sua visão de futuro, porque toda empresa deve ter sua visão de futuro, conseguir os resultados por meio do atingimento dos objetivos estratégicos, etc. Quais são as competências que ela precisa desenvolver para conseguir isso? Os resultados que ela mesma almeja. Portanto, se eu emprego profissionais, quais são as competências necessárias que os colaboradores precisam ter, né? Quais são as que eles possuem hoje, as competências que eles possuem hoje? Para conseguirmos chegar onde a empresa almeja, quais competências são necessárias desenvolver nos colaboradores? E aqui eu estou colocando todos aí, tanto independente do nível hierárquico, né, de todos. Quais são as competências que precisam ser desenvolvidas? Então, a organização, a empresa que dentro da gestão de pessoas aplica pesquisa de clima, que significa escutar o colaborador e saber o nível de satisfação. Obrigada aí por vocês estarem sempre antenados com a gente, lendo nossas revistas, acompanhando os nossos posts. Quem ainda não viu, está ouvindo esse podcast hoje, mas ainda não acessou a nossa página, é www.mostb.com. Obrigada e até a próxima. It's all right, have a good time, 'cause it's all right.